Good night, pessoal. Esse aqui é o Fala Sério Podcast. Somos do terceiro ano do ensino médio. Estamos apresentando um trabalho aqui do podcast da professora Alcilane, de inglês. Meu nome é Thiago, tenho 18 anos e está aqui a nossa apresentadora Gabriele. 18 anos também. A gente está aqui com o senhor Edivaldo Bezerra, do Mercado Edivaldo, um dos maiores empreendedores de São José. E a gente está aqui para entrevistar ele. Vamos começar com as grandes perguntas, né, que a gente tem a respeito do nosso amigo Edivaldo. E a nossa apresentadora Gabriele pode se especificar nas suas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem para o senhor é: quais foram as suas inspirações e como foi o seu começo? O que inspirou o senhor a iniciar o negócio e como foi o processo no início? O início foi meu pai que deu início a isso. A gente estava passando por como é que se diz? Uma decisão de ficar ou voltar para São Paulo. E aí meu pai teve a ideia de dar início ao comércio, né? Era muito pequenininho e tal. Trabalhei ainda 8 anos com meu pai. Aí eu casei e daí então foi que eu tomei conta do comércio, né? E isso foi em 1995 que eu tomei conta mesmo, certo? Casei em 94, no final de 94, 95 eu tomei conta. E daí pra cá é que a gente vem trabalhando em cima de quê? De inovação, melhorando alguma coisa e estudando. Só que o que levou a eu trabalhar no comércio foi esse fator. Mas aí, graças a Deus, eu me identifiquei e estou até hoje aí, né? E o que foi que inspirou o senhor no início, que deu a ideia inicial? Tipo, pai, vamos abrir um comércio. O problema foi essa questão de decisão, devido a ou ficava aqui, inventava alguma coisa para ficar aqui, ou tinha que ir para São Paulo, para tentar a vida lá. E meu pai tomou essa decisão de dar início ao mercadinho, né? Aqui. E daí então foi o tempo que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade até hoje. Hoje eu estou com 50 anos. E é como eu disse, é o que eu me identifiquei com o ramo e hoje eu sou apaixonado demais por o ramo de supermercado. Maravilha. Pode fazer a segunda pergunta. Bom, senhor Edivaldo, é interessante, né, onde começou a sua história. Vamos para a segunda pergunta. Senhor Edivaldo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua jornada? O maior desafio, por a gente ser pequeno, sem ter recurso, e na época tinha uma dificuldade imensa por conhecimento, compras. Na época a gente fazia compra, era 90% das compras era em Picos, que é a cidade próxima aqui, né? Não tinha tantos fornecedores como hoje e também não tinha, como eu falei, não tinha um conhecimento sobre o ramo. A gente trabalhava de uma forma que, digamos assim, arcaica, né? Sim. Muito atrasado. E aí a gente foi trabalhando isso, e aí quando começou a aparecer essa questão de internet, aí começou a melhorar o conhecimento, porque o conhecimento é tudo nesse ramo ou em qualquer outro ramo. Sim. É tudo. E aí daí então foi que a gente começou a inovar e melhorou muito depois que a gente começou também, isso já há pouco tempo para cá, como é que se diz, adquirir mais conhecimento através de cursos, viajamos para ver o que é que tem de novo fora, de inovação, e nisso a gente vem trabalhando e tentando melhorar cada vez mais. É isso aí. O senhor falou assim, em questão assim, a internet, o senhor, assim, no meu ponto de vista, assim, depois que veio assim a internet, foi que mais ou menos assim, foi um caminho assim para o senhor. Deu uma virada de chave. Sim, né? No ano de 1997, eu
comprei o primeiro computador para trabalhar na loja, certo? E aí adquiri um sistema simples, a loja muito pequena, mas mesmo assim deu uma melhorada muito grande. A gente organizou muita coisa, entendeu? Mas vem vindo, como eu havia dito, com o conhecimento no ramo, com as inovações que estão vindo agora, facilitou mais ainda. Tem uma barreira grande, uma dificuldade? Tem sim, porque quanto mais a gente trabalha nisso, está vendo que tem mais ainda para se conhecer, mais investimento para ser feito e vem mais concorrência. Concorrência é essa que a maioria das pessoas acham ruim, entendeu? Mas a concorrência ela é muito boa. Por quê? Ela te ajuda a ficar esperto, te ajuda a tu não se acomodar. Você não pode se acomodar. Sim. Você tem que estar sempre indo atrás de coisas novas. E é o que a gente tem feito. Sim, e falando em algo novo, de uns tempos para cá, não tem muito tempo, mas o senhor acha que com as redes sociais vocês conseguiram alcançar um público maior de vendas? Muito maior, nem se compara. Hoje a gente trabalha com a questão de rede social. As redes sociais têm ajudado bastante a gente. A cidade nossa é uma cidade pequena, é o que a gente toda a vida reclamava. Reclamava de crescimento porque não dá, porque a cidade é pequena. Como a venda nossa, a gente trabalha só com a venda dentro da cidade, a gente não mexe com venda externa, né? Fica muito difícil, a cidade pequena. Então, a gente reclamava muito disso. Ah, não dá para vender mais, não tem como. Aí a gente colocava a culpa digamos o seguinte, na questão da cidade ser pequena, na questão digamos, botava a culpa no governo, porque está ruim, porque o governo não está administrando bem, fica faltando dinheiro na mão do povo, e não era. O problema era esse que eu falei. Às vezes a gente reclama muito e não vai atrás de conhecimento. E aí, através desse conhecimento, foi que a gente viu. Rede social hoje, a gente atrai clientes das cidades vizinhas. A gente já tem clientes das cidades vizinhas. A gente fala muito, vai muita gente daqui para Picos. Mas você não pode pensar dessa maneira, mas Picos é uma cidade maior, tem um comércio maior, mais forte, então não tem como eu ganhar. Você não pode pensar dessa forma. Você tem que parar e pensar, o que é que eu posso fazer para eu atrair esse cliente que sai daqui e trazer cliente das cidades vizinhas para cá. Entendeu? Sim. Agora a gente vai para a terceira pergunta. Que lições o senhor acha que aprendeu com os erros, as dificuldades ao longo do caminho? Várias lições. Sobre o comércio em si, a gente aprendeu a trabalhar melhor o nosso financeiro, a trabalhar melhor o nosso estoque, a organizar a equipe, entendeu? Que a gente não sabia e a gente quebrou muita cara com isso, apanhou muito. E aí a gente vai ajustando, vai errando aqui, vamos parar e ver o que é que aconteceu, que ocorreu para fazer acontecer esse erro. Então a gente vai ajustando, melhorando, como se diz também, no caso, vai estudando para melhorar cada vez mais, entendeu? É isso que a gente tem feito. Pois é, vamos seguir para a quarta pergunta. Como você se mantém atualizado e inova o seu setor? Como eu falei antes, investindo em conhecimento. Conhecimento. A gente ultimamente fez alguns cursos, viajou. A gente já foi esse ano, não tô lembrando. A gente foi para o Rio, esse ano a gente foi em São Paulo, tudo atrás de conhecimento. Eu fui participar da feira, a maior feira do varejo da América Latina, o APAS. Lá a gente viu muita coisa interessante. É claro, tem muita coisa que a gente ainda não tem porte ou condições financeiras para tanto, mas tem muitas ideias lá, muita coisa nova de tecnologia que está ao alcance da gente.
E nisso a gente já veio e já está implantando e já está melhorando. Então, é indo em busca de conhecimento. Entendeu? Sim, certo. A nossa quinta pergunta é: como que o senhor construiu a sua equipe e a cultura da sua empresa? Olha, a equipe, como eu falei, a gente já teve vários problemas, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi ajustando. Nós, que eu digo nós assim, nós empreendedores que trabalham com muitas pessoas, né, muitos colaboradores, às vezes a gente tem uma ideia de que o colaborador é quem é errado, o colaborador está fazendo errado. E através desses cursos que a gente fez, a gente foi no Rio e lá o que mais a gente ouviu falar era em relação a isso. E o cara que a gente estava fazendo o curso, que é o Daniel Reich, é mais ou menos assim, eu não estou bem lembrado do nome dele não. Ele abriu os olhos da gente, que a maior parte desses problemas é do administrador. Por quê? Vou citar um exemplo. Digamos que eu contrate algum de vocês para trabalhar na minha empresa. Aí você chega lá e diz: olha, eu quero que você trabalhe, digamos o seguinte, no caixa, né? Atendendo. Sim. E aí você vai atender no caixa. Só que durante esse período você não tem um período durante o dia que não tem cliente nenhum para você atender, certo? E aí você fica parado. A maior parte das pessoas ficam paradas. E aí o que é que acontece? O empresário vai reclamar. A falha está em quem? O colaborador ou o empresário? A gente viu que essa parte estava no empresário. Por quê? Porque eu tenho que direcionar, digamos assim, ter tipo assim um contrato de trabalho com o colaborador, esclarecendo realmente o que é para ele fazer durante o dia. Colaborador que chegou para o caixa, antes de abrir a loja, tem que fazer a abertura de caixa, tem que manter o local dele limpo e organizado, limpar a frente ali onde ele está trabalhando, para ficar bem apresentável, e daí então ele vai trabalhar. Terminou, não tem cliente, tem todo um serviço para ele ser feito ali, de organização. Organizar o caixa dele, fazer a limpeza, se for o caso, chama um colega da reposição, traga tal produto, eu vou repondo, limpando aqui à frente. Então, a gente reclamava achando que o erro estava no colaborador. Nesse sentido, estava na gente. Tem problemas do colaborador? Claro, mas para isso você tem que chamar, esclarecer, mostrar para ele. E daí então a gente foi treinando mais a nossa equipe. E também a política nossa lá é essa, é que o local de trabalho nosso lá, o supermercado, ele seja uma extensão da sua residência. Como? Você se sentir à vontade lá dentro. A gente gosta de interagir com o cliente, que essa é a vantagem do supermercado de bairro. Ele conhece cada pessoa, tem como conversar com cada pessoa, tem como acolher melhor, um atendimento mais diferenciado. É nisso que a gente ganha das grandes redes. Entendeu? É isso aí. Aí a gente foi ajustando e montando uma equipe adequada. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma excelente equipe, entendeu? No atendimento. Tanto na lotérica, a gente tem as meninas que trabalham na lotérica, minha esposa trabalha também lá, ela sempre está lá com a menina ajudando, ela quem orienta. Tem a minha filha que trabalha comigo, ela trabalha na parte de escritório e também cuida do RH, do que for preciso. Ela é quem organiza. Eu sempre estou no meu setor de compras, eu sou mais afastado do operacional, mas eu sempre estou dando uma volta na loja, vendo como é que os colaboradores estão atendendo o pessoal e também tendo aquela presença, pegar na mão do cliente, falar com o cliente, entendeu? Deixar o cliente mais à vontade, ele ter aquela aproximação. Aí nisso a gente formou essa equipe que, graças a Deus, tem dado certo.
Maravilhoso. E qual o senhor acha que foi a cultura da empresa, como vocês se veem como equipe? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que veem o funcionário como algo qualquer, como uma máquina, mas como o senhor acha que é a convivência entre vocês? Lá é assim, você sabe que tudo você tem que saber o limite, entendeu? Você tem que saber o limite. O limite até chegar ao colaborador, o limite até chegar ao cliente. Todo mundo tem seu espaço, você não pode invadir o espaço. Então, quando o colaborador, se ele não está legal, a gente tenta ajudar, entendeu? A gente tenta ajudar. Então, a gente tem uma aproximação com o colaborador como família. Então, para a gente ter aquela abertura para o colaborador, se ele está sentindo algo, se ele está com um problema e ele quer compartilhar, ele tem aquela liberdade de conversar com a gente, entendeu? Porque tem que vir do colaborador. Se por acaso ele está aquele problema dele está afetando ao trabalho, o que a gente pode fazer é o seguinte: conversar com o colaborador, em que sentido? Dizer, eu percebi que você não está bem legal. Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Então tem que ter essa aproximação. O diálogo, né? O diálogo. Porque aí você pode se abrir se você quiser conversar. Porque tem problemas que não, tem que ser resolvido lá. Mas tem problemas que passam para a gente e a gente tem como ajudar. Se é um problema de saúde, porque problema pessoal não. Isso nem pensar, é dele. Eu acho assim, né, em questão assim, o senhor falou assim que trata eles como família, né? Isso aí. Mas tem pessoas assim que em si, tipo assim, a pessoa fora do trabalho, vamos supor que seja uma amizade fora do trabalho, né? A vida da pessoa mistura muito o profissional com a amizade, né? E acho que às vezes sim. E a gente tem que diferenciar isso aí, né? Mas lá a gente tem esse diferencial. Ou seja, a equipe em si, eles têm a vida pessoal deles lá, entendeu? Aí a gente tem a vida pessoal da gente aqui. Então, chegou dentro da loja, tem que ser tratado profissionalmente, todo mundo, para ter um ambiente mais familiar, um ambiente mais legal. Mas lá na rua, só tem uma coisa que, no lugar pequeno, a gente pede para o colaborador. Tem que tomar um certo cuidado no comportamento fora, porque isso reflete para a loja. Realmente. Entendeu? Porque como todo mundo conhece as pessoas, se a pessoa não tem um bom comportamento fora, isso vai vir o problema para dentro da empresa. É só isso que a gente pede esse cuidado. Mas a gente tenta ter um ambiente mais familiar dentro da loja, tal, tudo para ficar bacanazinho, todo mundo ficar à vontade, sorrindo. Tem que atender todo mundo sorrindo, olho no olho com o cliente, que isso influencia muito, entendeu? Aí a gente sempre cobra isso do colaborador. Bem interessante a maneira do seu trabalho, né? Pode fazer essa sua pergunta. Então vamos seguir aqui com a pergunta. A sexta pergunta: que conselho você daria para alguém que está começando agora, do zero, vamos dizer assim, né? O conselho que eu dou, ele invista, antes de abrir um negócio, ele invista primeiro em conhecimento. Muito conhecimento, muito, para diminuir as chances dele quebrar a cara, dele ter um problema. Você sabe, né? São as empresas, quando a maior parte das empresas que abrem, acho que eu não estou com a estatística aqui, o número certo, mas tem um percentual que mais da metade, ela fecha no primeiro ano. Nos primeiros 3 anos ela fecha, aliás. Entendeu? Encerra por quê? Porque o cara entrou, por quê? Porque viu alguém se dando bem, ele estava apertado, ele quis entrar ali, porque fulano está se dando bem, eu vou entrar aqui nesse mesmo ramo. E nisso tem várias coisas que ele tem que aprender. Então o conselho que eu dou é o seguinte: buscar conhecimento. E isso é para qualquer profissão. Não pensem em vocês, que vocês estão estudando, vocês querem uma formatura. Não me formei em medicina. Um exemplo, né? Ou em direito. Eu parei? Não. Se você parar, você ficou estagnado, você não vai para frente. Você tem que estar em busca de conhecimento. Não para.
Conhecimento é tudo para você se desenvolver, para melhorar. Sim. Entendeu? Agora a gente vai para a sétima pergunta, que é quais são os seus planos futuros para o negócio? Meus planos futuros, se eu tivesse como viver pelo menos 200 anos, eu tenho um plano, muitos projetos. Não, o projeto que a gente tem aqui é de ampliar a nossa loja. O sonho meu é ter condições de crescer muito mais, entendeu? Até para gerar mais emprego, porque a nossa cidade precisa muito disso, para gerar mais emprego, e para isso a gente tem que ter muito investimento, fazer muita coisa para ver se melhora mais, né? E o sonho meu é esse, de futuro, ampliar, melhorar, e o projeto que a gente tem muita coisa para ser feito, para melhorar. A gente tem um projeto. E o senhor acha que, como a nossa cidade é pequena e tal, a maioria das pessoas comprando, na maioria das vezes, nas empresas mais pequenas, o senhor acha que isso movimenta a economia da cidade? É o seguinte, sim, melhora muito, mas cabe às pequenas empresas elas fazerem com que essas pessoas comprem aqui. Não é só eu chegar para você e dizer assim, não, você tem que me ajudar, porque eu sou do lugar. Mas se você não se sente bem comprando o meu produto, vendo o meu atendimento, você não tem de obrigação comprar a minha pessoa. Entendeu? No meu estabelecimento, na minha empresa. Então, cabe a mim a estudar um meio de melhorar mais, de trazer mais o pessoal que está indo para fora, para aqui, para dentro, entendeu? É isso, você tem que fazer vários porquê. Por que esse pessoal sai daqui e vai comprar fora? Por que esse pessoal, quer dizer, o que esse pessoal está vendo lá fora que não vê aqui? Então você vai analisando isso e vai ajustando teu negócio para trazer esse pessoal para cá. Mas não ficar nessa onda, não. É obrigado a comprar aqui para ajudar. Claro, é muito bom, porque quanto mais gente comprar aqui, a economia vai girar mais, vai melhorar mais. Mas para isso, nós aqui, quem está no ramo, no empresariado aqui, no ramo de vendas, seja lá qual for o ramo que for, ele tem que fazer algo para poder esse pessoal não sair daqui também, entendeu? Maravilha, então vamos continuar com essas perguntas. A oitava pergunta é: como a sua empresa contribui para a comunidade ou o meio ambiente? Para a comunidade, é como eu disse, no sentido de que nós estamos gerando emprego. Isso já dá uma ajuda à comunidade, né? Com o meio ambiente, a gente tem alguns projetos. Por enquanto, a gente ainda não está colocando em prática, devido a ser uma empresa ainda muito pequena, isso requer um investimento, entendeu? Requer um certo investimento, mas a gente está trabalhando muito em cima disso. Meio ambiente, claro, para economizar, para diminuir a despesa da gente, mas de uma certa forma você já está desenvolvendo para o meio ambiente. Energia elétrica, que a gente usa energia solar, né? Essa questão do lixo, se organizar mais. Claro. Isso. Agora, essa questão do lixo aqui ainda não dá para trabalhar, por quê? Porque aqui não tem nenhuma empresa de reciclagem na nossa cidade, não tem quem pegue esse material. Porque se tivesse uma empresa que viesse fazer a coleta, a gente tinha o maior prazer do mundo de deixar separado, entendeu? Porque a gente já tem o costume de, um exemplo, o caminhão do lixo passa, a gente já tem, na maior parte das vezes, a gente tem o costume de já separar as caixas, deixar tudo organizado para diminuir o volume, ficar melhor para eles, entendeu? Se tivesse alguma empresa que viesse fazer a coleta,
Aí era show de bola. A gente tinha o maior prazer do mundo de fazer essa separação para diminuir esse impacto no meio ambiente. E mais que isso, né, na verdade, socialmente assim, cada um devia fazer a sua parte em si, né? Isso. Em questão a lixo, a organização, reciclável. Porque assim, a questão de se tivesse, como você disse, uma empresa para isso aqui em nossa cidade, realmente melhorava assim, vamos supor assim, 70%. Claro. Mas em si, o que adianta ter uma empresa bem organizada, com funcionários e tal, responsabilidade, dedicação, mas sendo que a maioria da nossa cidade não tem um comportamento assim socialmente ao meio ambiente, assim, né? Mas é o seguinte, em relação a isso, você está falando no modo geral, né? Na população em geral. Justamente. Mas é aquela coisa, a gente faz a parte da gente. Se tivesse uma empresa para fazer uma coleta, pelo menos um exemplo. Não, os comércios, se eles passassem, porque gera muito lixo, certo? Os comércios, se a empresa tivesse uma empresa que chegasse para a gente, olha, vocês podem fazer isso para a gente colher esse material, nós tínhamos o maior prazer do mundo de fazer isso. Por sinal, tinha até um rapaz que fazia coleta de lixo, que ele pegava as caixas de plástico, mas aí ele foi tentar, acho que vender, mas não dava, não compensava para o coitado fazer isso, não era para ele fazer isso. E aí, resultado, parou. Mas a gente ajudava nesse sentido. Vamos separar. Eu pedia, não, a gente tem o maior prazer do mundo de deixar tudo separado, sim, deixar organizado. Mas fazendo uso, um exemplo, se digamos o seguinte, o comércio em si começasse, já servia de exemplo para o resto da população. A população ia se adaptando àquilo, quer dizer, já ia o comércio fazia, já ia ter palestra nas escolas para poder incentivar o pessoal, e nisso ia fazer todo um trabalho em cima disso, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz em relação ao meio ambiente. Pois é. Agora a gente vai para a nona pergunta, que é sobre equilíbrio. Como que o senhor gerencia o seu tempo entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Olha, é meio difícil, porque como a empresa no qual a gente administra é pequena, não tem vida social. Eu digo logo. Se vocês pensarem em montar alguma empresa, digamos, no mesmo ramo meu, de supermercado, pensando, que a maioria pensa, não, eu vou trabalhar no supermercado para eu ganhar dinheiro, para eu passear, para eu viajar, para eu fazer e acontecer. Pode tirar isso de mente. Hoje, para você ter uma empresa, para trabalhar corretinho, fazer a coisa andar direito, e você ter uma vida social, você tem que faturar bem. Você tem que faturar, hoje, seria em torno de 3 milhões mês. Porque daí então você tinha um pessoal para resolver quase tudo. Entendeu? Então, se você está pensando futuramente, não, eu vou montar um supermercado. Se o faturamento é inferior a esse, você trabalha, só para você ter uma ideia, para eu ter pelo menos tempo de fazer uma caminhada, eu acordo 4h30 da manhã. Aí eu acordo, aí vou fazer café, depois eu saio, 5 horas eu vou fazer minha caminhada, volto às 6, que é 1 hora de caminhada, e aí daí então, minha filha, não para, só vai terminar 7, 8 horas da noite. E todo dia, e outra, todo dia. Mas e os feriados? Mesmo os feriados a gente trabalha. Tem a preocupação de resolver as coisas, tem tudo isso. Viagem. Mas você viaja? Sim. Mas o trabalho vai comigo. Eu estou lá e estou resolvendo as coisas por celular, estou resolvendo as coisas pelo computador. Entendeu? Não para. Então, se você está pensando em montar alguma coisa e pensando, não, isso aqui é para eu ter isso, não, você não vai ter vida social. Então, ou seja, vida social quase zero.
Isso só quando a gente tem algo mesmo muito importante que você não pode faltar, que você vai. Mas você vai mesmo porque você vai, bota opinião mesmo para ir. Entendeu? Hoje mesmo eu vim, Cíntia ficou, mas essa jornada, de manhã até a noite. Durante o dia, na maior parte das vezes, eu não consigo fazer outra coisa, não tem como. E como o senhor acha que pode se organizar entre a vida profissional do senhor e a pessoal, em casa, com sua família, suas filhas, enfim? Eu tive muita sorte nesse sentido. Como a casa que eu moro é em cima do local de trabalho, não tem jeito. Sai um pouco. Minhas filhas, quando eram pequenas, eu fui muito presente, que era o dia inteiro ali, eu saio, vou brincar com elas 10, 15 minutos, volto, entendeu? Mas é assim, é nessa jornada. Você não tem como pegar e dizer assim, não, eu vou passar 2 dias fora, eu não quero contato com ninguém, não tem como. Não tem. Aí você tem que conciliar isso. É tanto que não tem como lá em casa sair todo mundo, ou sai uns e fica outro, para tomar conta do negócio. Então, como você estava falando assim, mesmo assim, ou seja, viajando ou em qualquer área que não seja dentro do seu estabelecimento, o trabalho vai consigo mesmo, vai sim. Então a gente pode observar que isso aí gera uma grande responsabilidade, né? Quando a pessoa realmente quer assumir grandes negócios, a pessoa também tem que assumir a sua grande responsabilidade, né? Você tem que ter paixão por o que está fazendo, senão você não suporta, não. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter paixão mesmo por o que faz. Aí é assim, vida social quase zero, né? Entendeu? Pode fazer a próxima pergunta, Thiago. Maravilha, então vamos para a próxima pergunta. Seu Edvaldo, como o senhor gerencia a sua equipe na sua empresa? Lá tem, a gente tenta se organizar da melhor maneira possível, certo? Um exemplo, tem por setores. Tem o setor de açougue, tem uma equipe. O setor de reposição e organização do depósito tem outra equipe. O setor de frente de caixa tem outra equipe. Se não tiver como você organizar dessa forma, a coisa vira bagunça, porque ninguém sabe o que fazer. Para isso, você tem que saber direcionar cada colaborador para aquele tipo de trabalho e para não misturar as coisas. É assim que a gente tenta se organizar cada vez mais. E eu, como disse, não tenho como estar no operacional. A parte minha é estratégica. Eu tomo conta da parte de compras, estratégia de vendas. Minha filha cuida também do setor fiscal, de rede social e RH, tudo mais é com ela. Minha esposa, ela cuida da parte financeira da empresa e ela cuida da lotérica. É todo mundo sobrecarregado, muito serviço. Porque senão um só não tem como gerenciar, ele está apagando incêndio em todas as áreas. Não tem que deixar um responsável por cada setor. E como o senhor acha que o marketing digital assim ajudou o senhor com as vendas? O marketing digital foi uma virada de chave. A gente, nesses cursos que estava fazendo, a gente aprendeu muita coisa dessa parte do marketing digital. Através do marketing digital, a gente conseguiu, marketing digital e organização da empresa, a gente conseguiu quase que dobrar o faturamento através do marketing. E nisso a gente está estudando, porque tem muito para fazer no marketing. Ainda tem que ser muito presente ainda no marketing. A gente ainda tem muito ainda a desejar. Isso a gente reconhece. Maravilha. E como é que o senhor motiva os seus funcionários diariamente, assim? A motivação maior é, como eu disse, a gente tem um tratamento diferenciado.
primeiro, chega um bom dia para todo mundo. A gente tem que dar um bom dia, tem que brincar, tem que conversar, ser mais próximo com o colaborador. Mais informal, né? Isso. E também tem, porque tudo tem, como eu falei, tem que ter um limite, né? Você tem que saber até onde pode ir. E também tem aquela questão de, o colaborador fez algo interessante, você, digamos o seguinte, ele arrumou bacana uma mercadoria, ele deixou a loja bem arrumada, dê os parabéns a ele, diga que ele fez um bom trabalho, aquilo ali é muito gratificante. E nisso é que faz a equipe ficar mais motivada. Entendeu? É assim que a gente... Então, senhor advogado, o senhor falou que conforme a sua correria aí tá até das viagens, eu queria saber assim, em questão, até pode ser familiar ou não familiar, como é assim, no seu dia a dia, como as pessoas conseguem entrar em contato com o senhor no meio da sua correria, assim, qual é a forma assim, mais específica que o senhor consegue, né? Eu sempre estou na loja, certo? Uhum. Agora, tem dias da semana, dias específicos, que eu saio bastante. Aí, às vezes, você não me encontra. Para falar comigo, tem o contato da loja, né? O cliente ele pode entrar em contato com a loja e aí o que é que vai acontecer? O colaborador ele vai tentar resolver o problema do cliente. Se o cliente quiser especificamente falar com minha pessoa, aí o colaborador entra em contato comigo e eu vou conversar com aquela pessoa, entendeu? Mas o colaborador tenta primeiro, para não demorar muito, para o cara não ficar com dar aquela atenção diferenciada e ele ver se resolve o problema para o cliente. É assim que funciona lá com a gente lá. Maravilha. Entendeu? Eu acho que o senhor já foi bem específico, né? Além de a gente aprender um pouco sobre a carreira dele, a gente aprende sobre a sua vida também, como começou, com as suas dificuldades, etc, né? Uhum. Isso foi muito bom a gente tirar esse tempo desse podcast para estar ouvindo sobre as suas ideias, a sua história, a empresa e tudo mais, em questão da família. E é bom, então, assim, tanto o senhor como qualquer um que quer entrar no negócio, ouvir, né, quais são as dificuldades, qual é o primeiro passo de fazer, que é o conhecimento, como você disse. Primeiro é conhecimento. Conhecimento, né? E que se a pessoa, como você deixou bem claro, que se a pessoa quiser adquirir aquilo, né, vamos supor, um grande negócio, a pessoa só pensa, tipo, em curtição, vamos dizer assim, a pessoa tem que analisar, né, que realmente não vai sobrar muito tempo para isso, a pessoa consegue tirar um tempo, mas é como o senhor falou, posso até tirar uns dias, com minha família, mas o trabalho em si vai comigo, né, então a pessoa tem que ter isso aí, tem que ter a ciência que realmente vai ser isso aí, né. E eu acho que conta muito também a questão da pessoa gerenciar o tempo. Tem sim. Você tem que aprender a gerenciar o tempo e delegar funções. Se você não fizer isso, você vai se enrolar no meio da jornada e o que é que vai acontecer? Nenhum serviço vai ser feito direito. Porque você se estressa, você vai estressar o colaborador, não vai sair um serviço bem feito, não vai ter um trabalho bem organizado, bem feito. Então, tem que saber gerenciar tempo, gerenciar pessoas, tem que saber fazer isso, senão não dá certo. Sim, exatamente. Senhor advogado, agora a gente vai dar uma pequena pausa para o senhor descansar a voz, beber sua água. A gente voltou aqui da nossa pausa e a gente vai continuar com as perguntas para o senhor advogado. Maravilha, pessoal, fala sério, né? Então vamos continuar. Senhor advogado, como você acha que te diferencia dos seus concorrentes? Assim, a gente tem um pessoal aqui da região, são muito bons que fazem, entendeu? É tanto que você observa que a nossa cidade é uma cidade pequena, mas tem muita empresa, muito comércio. Eu até admiro muito isso, entendeu?
Em relação a diferenciar, a gente tenta se diferenciar no quê? Na inovação, trazer algo a mais de prestação de serviço para o cliente, fazer essa questão do cliente se sentir mais à vontade e toda hora estar na cabeça do cliente. A gente investe bastante em redes sociais, agora a gente está investindo também em carro de som na rua, todo final de semana. Então, a gente ainda não está ainda 100% envolvido, mas a gente já está no caminho, entendeu? Até porque para qualquer empresa, ela tem um percentual de investimento em marketing. No caso, para a empresa de pequeno porte como a gente, de 1 a 1,5% do faturamento tem que ser investido em marketing. E a gente está, aos poucos, fazendo isso e vendo o resultado. Como estudo, a gente vai indo, ver o que é que pode ser feito. Mas, tentando melhorar cada vez mais. Entendeu? E a nossa última pergunta para o senhor é: o que você gostaria de deixar como uma mensagem para quem está assistindo a gente? A mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo aí é, como eu falei no meio aqui da conversa: invista em conhecimento. Conhecimento é fundamental. É o que faz você crescer, é o que faz você se diferenciar dos outros. É isso que eu tenho a dizer a vocês aí. Invista em conhecimento. Então, muito obrigada por o senhor ter vindo, por ter se disponibilizado para vir aqui dessa entrevista para a gente. A gente tem uma lembrancinha para o senhor, um presentinho simples mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, viu? Porque, de uma certa forma, é um reconhecimento do trabalho que a gente faz. E vocês jovens fazendo isso, a gente se sente muito gratificado. Né? É porque o senhor realmente é uma pessoa muito importante aqui na cidade. O seu negócio também inspira muitas pessoas. Então, foi por isso que a gente quis trazer o senhor aqui, para dar esse exemplo para quem está assistindo. E o que eu puder ajudar vocês podem contar comigo. Maravilha. E além do grande empreendedor, tem um grande conhecimento, né? A sua história é importante também. A gente fica feliz em você compartilhar a sua história, né? A história do trabalho, a história social. E é isso, né? Para quem quer começar, está aí o nosso grande empreendedor, nosso amigo Edivaldo. E falando em grandes empreendedores, a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, entre eles o próprio senhor Edivaldo, do supermercado Edivaldo, Alpha Learning, da aprendizagem e desenvolvimento, a Emotos, do nosso amigo Emerson e Dona Licinha. E justamente o Emerson, né, é o pai da nossa, que está no estúdio junto com nós, da nossa amiga. A gente também queria agradecer a The Mix Burger e a Autêntica Academia. Foram pessoas que ajudaram a gente a fazer isso acontecer. Realmente, gente, muito obrigado, viu, pela colaboração de vocês, e a gente se encerra esse podcast. Edivaldo, muito obrigado e espero que vocês gostem do podcast. Eu agradeço, tchau.